Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Sei que vocês estão ansiosos porque eu preparei temas muito importantes para essa aula, para a gente entender mais sobre a colorimetria e agora sobre a pigmentologia também. Mas antes eu preciso te perguntar, você já assistiu o primeiro vídeo? É muito importante, caso você não tenha visto, você voltar e assistir a nossa primeira aula, porque lá eu contei um pouquinho sobre a nossa história do micropigmentador de sucesso e abordei 5 conteúdos fundamentais para você entender a aula de hoje. Então, caso você não tenha visto, você volta lá e assiste e depois continua com essa aula. Agora, antes da gente começar, eu preciso que você entre no modo aula. O que é isso? Você vai desligar tudo que você tiver em volta de você que pode chamar a sua atenção. Porque a gente vai estar conversando sobre vários temas, conceitos, palavras que ainda você não conhece e é importante que você tenha concentração total. Então agora, nada de Facebook, nada de YouTube, celular, WhatsApp. Agora o foco é 100% aqui. Inclusive, pega lápis e papel, porque vai ter muita informação para você anotar. Quanto mais você anotar, mais fácil vai ficar para você entender todo o conteúdo. Nessa aula, a gente vai falar sobre a fundamentação das cores, como que os pigmentos são fabricados, mas antes disso, a gente vai entender como as cores se misturam, como que elas são criadas. Como que você vai olhar para essa tinta e vai saber exatamente o que tem aqui dentro e como que você vai aplicar? Hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Lembra que na aula passada a gente falou sobre os pigmentos orgânicos, que muitas pessoas acreditavam até então que ele era feito através de plantas. Mas a gente já descobriu que os pigmentos orgânicos, todas as cores, são originadas através do carbon black, do preto, e a partir do preto que é criada as outras cores. Lembra que conversamos sobre isso? Inclusive, eu tenho até aqui uma pequena molécula de pigmento orgânico. Claro que essa é mentira, né? Isso é uma bolinha de isopor pintada, mas é para você entender que ela é bem redondinha dessa forma. Isso faz com que ela tenha melhor espalhabilidade. É melhor você utilizar pigmentos orgânicos quando você precisa de uma cobertura maior. Por exemplo, nos lábios. Ou quando você quer fazer uma shadow que ela é mais esfumada, ela não é tanto em pontinhos. E hoje nós vamos falar sobre os pigmentos inorgânicos. Bom, os pigmentos inorgânicos, eles têm uma menor variedade. Os orgânicos são muito mais coloridos, luminosos, têm as cores mais intensas. E os inorgânicos, eles são mais restritos, têm menos opções. Por quê? Porque eles nascem através do óxido de ferro vermelho. Então é o óxido de ferro vermelho que vai gerar as outras cores, como por exemplo, o preto e o amarelo. Eu tenho aqui para você conhecer de uma forma um pouquinho figurativa, mas para ficar mais claro até a diferença entre os dois. O pigmento inorgânico, ele é acircular, ele tem pontas e isso faz com que ele não tenha tanta espalhabilidade quanto um pigmento orgânico. Sabe como foi gerada essa cor aqui amarela? Lembre que a cor geradora das outras cores é o óxido de ferro vermelho. Ele que inicia, ele que vai gerar a cor preta e a cor amarela. Como que é feito isso? Primeiro é colocado esse óxido de ferro vermelho em uma altíssima temperatura, assim 900, 1000 graus, é muito quente mesmo, num processo que se chama calcinação. E esse processo vai gerar a cor preta. Quando resfria, primeiro alta temperatura, aí resfria, aí vai gerar o óxido de ferro preto. Para gerar o óxido de ferro amarelo, esse óxido de ferro vermelho é hidratado, é inserido água, por isso que ele fica até maior, mais inchadinho, né? Na proporção, o amarelo é maior que o vermelho. Foi colocado água, hidratado essa molécula e aí então ela se torna amarela. Então olha que interessante. O preto e o amarelo nos pigmentos inorgânicos, eles são um subproduto do óxido de ferro vermelho. E aí eu tenho neste exato momento uma grande explicação para te dar, que são dúvidas que várias pessoas tinham. Você já notou que muitos procedimentos ao longo do tempo, eles tendem para cinza? E muitos outros tendem a ficar vermelho. Bom, antes da gente entrar em mais detalhes desse assunto, eu tenho que falar algo bem importante. Todos os pigmentos vão degradar na pele. Então, você olhar um procedimento feito há algum tempo que tem uma cor que não é mais a cor castanha,
tá tudo certo. Isso é normal. Eu levei um pouquinho de tempo para descobrir isso, sabe? Fiquei até meio frustrada quando eu descobri. Porque eu entendi que eu achava, né, que quando tinha ficado cinza, depois de algum tempo, depois de alguns meses, ou ficou meio laranjinha, ou ficou meio vermelho, eu achava que o profissional que fez o procedimento não tinha feito ele de uma boa forma. Ele tinha escolhido a cor errada, ou não fez a aplicação da técnica de uma forma bacana, e aí eu achava que o problema era da pessoa que aplicou, né, mas estava totalmente enganada. Quando a gente faz um procedimento, se 30 dias depois já alterou para cinza, por exemplo, essa é uma outra situação. Ainda nessa aula a gente vai abordar, que a gente vai falar sobre saturação em profundidade. Mas ao longo do tempo, 4, 5, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não vai mais continuar aquela cor castanha. Por que não vai mais continuar aquela cor castanha? Porque o corpo humano, ele não enxerga cores. Ele não sabe o que é vermelho, o que é amarelo, o que é preto. Ele enxerga moléculas, partículas. Para o corpo, são simplesmente reações químicas. Ele não olha e vê, isso é um castanho. Não, ele vê moléculas e partículas misturadas. E aí, ao longo dos meses, ele vai retirando, porque o corpo, ele é um organismo vivo e ele se incomoda. Ele entende que aquilo que foi inserido na pele não faz parte dela e ele precisa expelir, ele precisa resolver e ele começa a retirar. É por isso que a micropigmentação não é para sempre. A cliente faz o procedimento hoje e refaz durante algum tempo. Talvez com 1 ano e meio, talvez com 2 anos ela vai voltar, mas ela sempre vai precisar voltar. Só que cada vez que ela volta, nunca vai ser castanho. Você tem que voltar aquela cor para o castanho de novo. Então isso é uma coisa bem interessante, porque às vezes quando a gente está começando, a gente tem a ilusão de que vai continuar castanho ao longo do tempo, mas realmente não vai. Inclusive, esse é um dos grandes motivos porque você tem que aprender a neutralizar procedimentos anteriores, porque você vai precisar neutralizar os seus próprios atendimentos. Então, eu tinha aprendido que os procedimentos ficavam cinza ao longo do tempo, mas tinha uma questão que sempre me incomodava, que eu ficava pensando que tinha alguma informação que eu ainda não tinha descoberto, né? Vamos deixar claro aqui que não fui eu que inventei, eu digo que fui eu que descobri mesmo. Eu que descobri para mim que aquela era a resposta. E eu vou te dar um exemplo claro. Bom, eu achava que sempre ficava cinza e cheguei a comentar aqui no canal, vai ficar sempre cinza no final. Mas muitas alunas, clientes, situações me revelavam que às vezes ficava ou laranjinha ou ficava vermelho. E aí, buscando, estudando, entendendo mais sobre a pigmentologia, eu consegui ter a resposta. A resposta é a seguinte: pigmentos orgânicos, no final vai restar o preto, digamos o cinza. Então o corpo vai tirar o vermelho e o amarelo e vai deixar o preto e aí vai restar cinza ao longo do tempo. Agora, os pigmentos inorgânicos tendem a ficar vermelhos. Por quê? Porque vermelho, o óxido de ferro vermelho, que é a cor fundamental, ele que gera o preto e o amarelo, que são um subproduto. Então, como o preto e o amarelo são um subproduto, eles saem primeiro e no final vai ficar esse vermelho. Então agora você passa a ter a resposta que eu tanto busquei, o porquê algumas ficavam vermelho e outras ficavam cinza. E agora a gente vai misturar um pouquinho as cores e entender como essas tintas são fabricadas para você ter uma ideia do que isso vai restar no final. Antes da gente chegar nessa parte, eu quero fazer uma observação bem importante. Quando a gente vai fazer uma técnica de shadow, por exemplo, que você quer pontinhos, a gente tem a possibilidade de ter melhores resultados utilizando pigmentos inorgânicos, que tendem a ser hidrofóbicos ou pseudo-hidrofóbicos. O que é isso? Hidrofóbicos e hidrofílicos são nomes novos que têm aparecido para nós micropigmentadores. De repente a gente nunca soube que isso faz diferença no nosso resultado, mas entender a química do que foi inserido aqui, de qual é a composição dessa tinta, faz com que você entenda em que momento que é melhor você usar cada técnica, qual pigmento para cada técnica. Bom, hidrofóbicos são pigmentos que são criados à base de álcool e glicerina. Às vezes eles têm água e aí eles são pseudo-hidrofóbicos, mas o veículo principal, o solvente principal é o álcool e a glicerina.
Os pigmentos hidrofílicos, o componente principal é a água. Olha como é simples, é só você pensar assim, hidrofóbico, fobia de água. Então ele é feito de álcool e glicerina como elementos principais. Agora, os hidrofílicos gostam de água, então ele é feito 100% com solvente de água. Esse entendimento vai fazer toda a diferença na qualidade do seu resultado final. Eu não vou conseguir nessa aula entrar em tantos detalhes específicos, até mesmo porque isso só interessa para os micropigmentadores que querem mais fundo na pigmentologia. Ah, se eu não souber disso, eu não vou conseguir fazer procedimento? Vai! Mas você vai conseguir entender mais sobre os resultados que você busca. Então eu vou deixar para depois você decidir se você vai querer entrar numa imersão desse conhecimento ou não. Mas até lá, fique tranquilo que a gente vai conversar sobre muitos conteúdos bem interessantes que você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Bom, quando a gente tem técnicas que a gente busca mais espalhabilidade, como uma shadow esfumada, que não são aqueles pontinhos, ou uma inteira esfumada, ou uma técnica de olhos, uma técnica de lábios, o orgânico vai te trazer um resultado bem bacana. Eu tenho que falar para vocês que uma coisa muito importante que eu descobri que nem sempre você precisa trabalhar com uma marca só. Isso eu levei bastante tempo para entender, porque eu achava que se eu tinha escolhido Ironworks, eu só utilizaria Ironworks para todas as técnicas. Se eu fosse fazer lábios, olhos, sobrancelha, eu tinha que ser fiel única e exclusivamente a utilizar aquele pigmento. E depois eu descobri que eu posso usar Ironworks para sobrancelha, RB para boca, outro pigmento para capilar. Eu não preciso necessariamente usar a mesma marca para todos. Por que que você pode fazer isso? Porque as marcas, elas tendem a utilizar uma composição única. Porque quando elas fazem o registro na Anvisa da composição dos pigmentos que elas usam, por exemplo, se ela vai usar só o álcool como base principal ou se ela vai usar a água e a glicerina, esse registro que ela faz, essa família de solventes que ela registra na Anvisa, ela vai ter que usar na linha toda dela. Então, ela não pode ficar trocando isso. Até se tem algumas marcas que só usam pigmentos inorgânicos, mas eu vou falar para vocês que a maioria é mista. Algumas marcas tendem a ser mais orgânicas, mas elas acabam tendo que ter um ou outro pigmento inorgânico também nessa mistura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar do Color Index, que é um número que você consegue identificar aqui na própria embalagem, e esse número ele é um código mundial. Foi catalogado aquela natureza daquele pigmento, daquela cor específica com o número, e todas as fábricas revelam quais são os números, quais são os Color Index, que é referente a qual matéria-prima que foi utilizada para criar aquele pigmento. E junto na própria embalagem você também consegue ver a composição e definir se esse pigmento ele tem mais solvente de álcool e glicerina, por exemplo. Foi então fazendo esses estudos mais profundos sobre a pigmentologia que eu descobri então que estava tudo bem eu trabalhar com mais de uma marca de pigmento. Agora, se você vai me perguntar se você pode misturar marcas, eu vou te falar que você pode sim, em alguns casos, só que para eu te responder isso, a gente vai ter que ir muito mais a fundo do estudo da composição para você ter essa resposta, tá bom? Então a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais para frente. Vamos falar agora aqui sobre as misturas das cores e como os pigmentos são fabricados. Agora eu tenho outra informação muito importante para você, que é em relação ao registro das marcas junto com a Anvisa. Eu sei que existem pigmentos importados, fabricados fora do Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, que são muito bons, inclusive que eu falo bastante no canal sobre eles. Por exemplo, os pigmentos da Color Source, BioTouch, Fibrowns, só que eles não têm registro no Brasil. Então por que eu falo deles? Porque eu tenho certeza que existe muitos profissionais de vários países. Inclusive, nos meus cursos, eu tenho mais de 20 países com alunos matriculados. Então, eu sempre vou falar de pigmentos também que estão fora do Brasil. Mas é fundamental você entender que para você trabalhar no Brasil, precisa ter registro da Anvisa. Não é uma coisa negociável. Sabe por quê? 2 motivos eu vou te dar. O primeiro motivo:
Você precisa preencher lá na sua ficha, né, de anamnese, onde você fez o atendimento da cliente, qual pigmento você usou, qual foi a marca, tudo direitinho, que quantidade, né, que cor que você optou, tudo isso você vai escrever. Aí vamos imaginar que você tenha a triste experiência de levar um processo da sua cliente. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas vai que acontece. Você precisa apresentar no processo a ficha de anamnese com as informações do pigmento que você utilizou. E aí você vai mostrar que você usa um pigmento que não tem registro na Anvisa. E aí nada do que você disser vai te proteger. Nada, porque ali você tem ali uma falha muito grande, que é ter utilizado um pigmento não autorizado. O segundo detalhe importante é que fora do Brasil existem considerações diferentes em relação à quantidade de metais pesados que pode ter aqui dentro. Então sim, existem metais pesados aqui dentro das tintas, de todas elas. Só que o Brasil é um dos países fabricantes, né, que mais tem critérios, que tem mais cuidado, que cuida tanto dessa esterilização ser boa, ser eficaz, quanto o que tem aqui dentro serem produtos que estão livres de uma quantidade alta de metais pesados. Se você usa um produto produzido fora do país que não passou por essa autorização da Anvisa, você não sabe o que tem aqui dentro. Então eu sinceramente não acho que vale a pena. A gente tem marcas incríveis no país. Hoje evoluiu tanto a fabricação dos pigmentos no Brasil que você tem com certeza desde um pigmento mais simples, mais barato, com uma carga pigmentária menor, quanto um pigmento de alto nível, que é micronizado, que tem uma carga pigmentária mais alta, que vão te proporcionar resultados diferentes. Inclusive, falando sobre isso, já vou responder você sobre a pergunta que eu recebo todo dia. Qual que é o melhor pigmento para trabalhar? E eu vou te falar que não tem melhor pigmento. Existe pigmento bom ou ruim, dependendo da técnica que você quer fazer e, inclusive, do momento que você está na profissão. Porque é comum pessoas não gostarem de um pigmento, de uma tinta, de uma marca específica, que outros profissionais estão tendo excelentes resultados. Aí você fala, ué, mas eu usei aquele pigmento e não gostei. Por que eles usam e gostam? Porque a forma de implantar já está totalmente diferente. Então, quando você começa na profissão como micropigmentador e você vai evoluindo o seu trabalho, evoluindo os seus equipamentos, você vai fazendo muito atendimento, vai treinando, a sua forma de implantar o pigmento na pele muda. Então isso também muda. Se você usa um pigmento com baixa carga pigmentária, não significa que ele não vai pegar. Se você é um profissional que já tem uma qualidade boa, né, que você já conhece bem o peso da mão, já sabe como fazer bem aquele movimento de desenhar os fios, ou uma técnica esfumada, por exemplo, você vai ter bons resultados com qualquer pigmento. Então, gente, tudo depende do momento que você está na profissão, da técnica que você quer realizar e qual tipo de aparelho você usa, inclusive. Se é dermógrafo ou se é Tebori, também faz diferença em qual pigmento você deve usar. Agora nós vamos falar sobre essas 4 cores que tem aqui na frente. Eu vou tirar um pouquinho o branco para que eu fale mais sobre o preto, vermelho e amarelo. Lembra que a gente falou sobre os orgânicos? A gente tem o Carbon Black, a gente tem o vermelho e o amarelo, todos orgânicos, certo? Quando eu tenho os pigmentos inorgânicos, eu tenho o óxido de ferro preto, o óxido de ferro vermelho e o óxido de ferro amarelo. Existem outras cores? Existem, mas eu vou mostrar para vocês que o castanho é feito somente dessas 3 cores. E é por essa razão que eu vou falar para você 2 coisas importantes. Primeiro, sobre o azul na fabricação das tintas e segundo, sobre a estrela de Oswald. Muitas pessoas me contestam por que eu falo para os meus alunos não estudarem através da estrela de Oswald, sendo que é ela a base da colorimetria durante tantos anos. Por que eu falo para você não estudar pela estrela de Oswald? Ela está errada? Claro que não, mas ela mais complica do que ajuda. Por que ela mais complica do que ajuda? Bom, vendo aqui a estrela, você consegue ver que o azul é o ponto alto da estrela. Você tem 3 cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, que juntos eles vão gerar as cores secundárias. Mas aí a gente já teria um primeiro problema, porque o laranja nem sempre ele é a mistura do vermelho e do amarelo.
Ele pode ser uma cor primária, porque existe a matéria-prima que pode ser diretamente o laranja, ele não precisa necessariamente ser uma mistura. Acontece a mesma coisa com o verde, não precisa necessariamente ser a mistura do azul e do amarelo. Ele pode ser a matéria-prima verde, que é o óxido de cromo verde, por exemplo. O fato de ter o azul na estrela de Oswald já dá a maior confusão, porque você vai pensar que é utilizado o azul para fabricar as tintas. E deixa eu falar para você, não tem mais azul aqui dentro dessas tintas. E os castanhos não são fabricados com azul. Então, por que estamos estudando através da estrela de Oswald? Eu vou te mostrar uma forma de você estudar a colorimetria tão simples que vai ficar tão fácil você entender como os pigmentos são fabricados que você não vai querer mudar. Bom, você tem aqui essas 3 cores e eu vou colocar uma 4ª cor, que é o branco, que ele serve para melhorar o seu entendimento e porque algumas marcas inserem ele na composição, mas nem sempre, isso é um pouco facultativo. Essas cores aqui é um estudo da pigmentologia que eu aprendi através do Mário Gisbert. Você já ouviu falar sobre ele, é um dos maiores profissionais que a gente tem no mundo, inclusive. Existem professores que seguem o método dele, ensinam através do método dele, e foi assim que eu cheguei nessa forma de explicar a colorimetria através do ensino da pigmentologia. O que ele fez? Ele montou uma estrela pigmentológica através dessas cores aqui. Por quê? Porque as tintas são fabricadas assim. Elas não são fabricadas pela estrela de Oswald. E aí vai ficar muito mais claro você entender. Mas agora que você já sabe que não existe azul na fabricação dos pigmentos, você deve pensar assim, puxa Patrícia, mas eu vi que ficou azul. Como é que não tem azul se eu tô olhando e vi que o procedimento ficou azul? Bom, aí é uma outra questão. O que foi que pode ter acontecido? Profundidade e saturação. Esses são 2 detalhes muito importantes que fazem, que não tem nada de detalhe, né? Que eles são fundamentais para você conseguir implantar da forma certa. Vamos deixar para falar um pouquinho sobre isso lá no final. Agora eu quero conversar com você sobre as temperaturas. Existem pigmentos frios e existem pigmentos quentes. Patrícia, não existe pele fria e pele quente? Lembra da nossa primeira aula? Não existe temperatura de pele para micropigmentação. Por qual motivo? Porque não existe isso na ciência. A forma de identificar as temperaturas de pele, elas confundem o nosso trabalho. Então esqueça isso. Esqueça, você não precisa saber isso. Sabe aqueles constrangimentos de você perguntar, pedir para ver a auréola da cliente, olhar a gengiva? Não esquece isso, não faz nenhum sentido você fazer essas perguntas, porque existem tantos fatores que podem alterar esse resultado final que não vale nem a pena você começar. E outra coisa, as pessoas achavam que se eu inserisse um pigmento quente numa pele fria, ele se amornaria, entendeu? E se eu colocasse um pigmento frio numa pele quente, ele se amornaria dentro da pele. E isso não existe, porque não existe essa interação entre o pigmento e a melanina, e até mesmo porque a melanina nem temperatura tem. Então, ok, vamos seguir em frente sem essa informação. Mas tem uma outra informação fundamental, que é a temperatura do pigmento. O pigmento, sim, pode ser frio ou pode ser quente. Como que você vai saber quando o pigmento é frio ou quente? Conforme as cores que foram mais intensificadas dentro do frasco na fabricação. E para a gente entender a temperatura das tintas, a gente precisa analisar como elas são fabricadas e como são feitas as misturas, a criação das cores. Você vai ver que essas 4 cores vão gerar todas as outras. Olha só que interessante. Vamos pensar aqui quando a gente mistura o preto e o branco. Esse é fácil, né? O preto e o branco juntos vai criar o cinza. O preto e o vermelho, ele vai criar o roxo. É uma cor forte, é uma cor escura. Às vezes até você misturando, parece que ele é um marrom, mas ele não é. Como é que você garante que ele não é um marrom? Você coloca branco nessa mistura e aí você gerou um violeta, um roxo claro, um lilás. Mas a próxima opção é você misturar o preto com o amarelo. Esse é uma das misturas de cores que mais gera dúvida, que os micropigmentadores demoram para gravar, que é o verde.
Mas é um verde diferente, não é um verde tão intenso de quando a gente mistura o azul e o amarelo. Ele é um verde mais fechado, ele é um verde oliva. Agora, a gente vai misturar duas cores muito importantes, que é o vermelho e o amarelo. Qual é a cor que os dois juntos vão criar? É o laranja. Então, uma cor que a gente usa bastante, né? Principalmente quando a gente vai neutralizar procedimentos anteriores. Então, olha que simples. Eu tenho aqui combinação vermelho com amarelo, laranja, vermelho com o preto, roxo, preto com amarelo, o verde. Se eu colocar o branco, fica um verdinho mais claro. Se eu deixo o branco junto com o preto, eu tenho um cinza. E assim a gente cria todas as possibilidades. Mas a partir desses três principais, eu crio os castanhos. E olha só que interessante. Eu tô aqui com um pigmento que é da Mag Gold. E eu vou ler para você os números do Color Index. Você vai lá no Google e vai escrever assim, Color Index tal número. E vai clicar em imagens e você vai ver o que vai aparecer para você, tá bom? 77491, 77499, 77492. Quais são essas três cores? Óxido de ferro preto, vermelho e amarelo. Tá provado, mostrando aqui para você, que para criar o castanho claro, a Mag usou, então, essas três cores, os três óxidos de ferro, preto, vermelho e amarelo. Mas é muito interessante que o castanho escuro é igual, os mesmos códigos. E o castanho escuro intenso? Igual. E o castanho médio? Igual. Que engraçado isso, né? Você deve pensar assim, puxa, mas é o mesmo? E mesmo assim as cores ficam diferentes? Como que eles fazem para fazer tons diferentes? É a quantidade da matéria-prima. Se eu tenho uma mistura com esses três aqui, mas eu tenho mais vermelho e mais amarelo e pouco preto, você acha que ela vai ficar mais clara ou vai ficar mais escura? Ela vai ficar mais clara. Mas eu quero deixar essa mistura mais escura. O que eu faço? Coloco o mais preto. E é assim que a fábrica vai criando vários tons completamente diferentes. Mesmo utilizando as mesmas matérias-primas, eles fazem o castanho claro, médio, escuro, escuro intenso, todos com a mesma matéria-prima, só mudando a quantidade do que tem dentro da tinta. E aí que você vai fazer um exercício para você conseguir visualizar isso que eu tô falando dos pigmentos que você já usa, não importa a marca que você usa. Vamos fazer esse exercício juntos? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um copo com água, cotonete e você vai abrir o pigmento no papel. Você pega uma folha de papel e coloca uma gota de pigmento nessa folha de papel. Molha o cotonete e abre esse pigmento. Você, com ele aberto, você consegue visualizar se, será que tem mais amarelo? Será que tem mais vermelho? Será que tem mais preto? E você vai conseguir assim identificar qual que é a temperatura desse pigmento que você está usando. Bom, muito importante a gente observar. Se esse pigmento tiver mais vermelho nessa mistura dessa tinta, ele é um pigmento quente. Se ele tiver mais preto, ele é um pigmento frio. E se ele tiver amarelo? Você sabe se ele é frio ou se ele é quente? Bom, a gente chama o amarelo de cor safadinha, porque depende com quem ele está. Ele é Maria, vai com as outras mesmo. Se ele tá com o vermelho, ele é quente. Se ele tá com o preto, ele é frio. Então vai depender com quem ele está. Bom, vamos fazer esse exercício aqui juntos então. E agora eu vou mostrar para vocês como que este é um exercício simples. Você tem aqui uma folha de papel, os cotonetes, a água e eu escolhi 4 pigmentos aqui, no caso da Ironworks, para você conseguir visualizar eu fazendo na prática. Vamos primeiro, eu não vou falar o nome da cor, tá? Você chacoalha ele, porque senão vai sair só o solvente. E você vai pingar uma gota deste pigmento no papel. É só uma gota, não precisa ser muito grande, bem simples. Molho o cotonete na água. E aí eu vou abrir, então, esse pigmento no papel. Olha que interessante, a gente vai abrindo o pigmento e vai identificando as cores. O que você consegue visualizar aqui? Ah, aqui ele tem amarelo, que ele tem vermelho, mas ele tem preto também, porque senão essa cor seria muito mais clara. Vamos abrir as outras para a gente poder comparar. Mexe a embalagem também. Coloca uma gota.
molha o cotonete e abre o pigmento no papel. Você vai puxando a cor, porque aí você vai identificando quais são as cores predominantes. Até eu vou aproveitar isso aqui que eu tô fazendo no papel para dar uma explicação para vocês, porque eu praticamente não uso castanho médio. Eu prefiro misturar o claro e o escuro e criar o médio. Vocês vão conseguir entender bem agora. Olha só, aqui é uma cor muito mais intensa. E eu vou abrir aqui. E olha só, nossa, este é um castanho bem mais escuro. Vou abrir aqui embaixo um que tem uma tonalidade um pouquinho diferente, mas é que também eu uso. Molho o cotonete e puxo abrindo essa cor no papel. Agora eu vou inserir mais duas cores aqui nesses pigmentos abertos, que vai ficar muito mais claro para vocês as decisões que você vai precisar tomar. Agora tem uma informação importante: independente da marca que você utilize, você pode fazer essa identificação, tá? Eu tô fazendo aqui com os pigmentos da Iron, porque eu gosto muito de ensinar a colorimetria por eles, porque é bem mais fácil as pessoas entenderem a colorimetria, porque as cores são bem fáceis de identificar, né? E aqui então eu vou abrir um último. Antes de eu abrir esse último, eu quero te explicar. Você está visualizando que aqui eu tenho um castanho claro, certo? Quando eu pergunto para as pessoas assim, qual é a cor que você mais vê aqui? Sempre, sempre, sempre eles me respondem como sendo o amarelo. E eu falo assim, não é o amarelo. Você acha que é o amarelo porque você não tem o amarelo como referência, mas não é o amarelo que é a cor mais forte. E agora eu vou abrir para vocês um amarelo e você vai ver a diferença de intensidade da cor. E agora também eu vou passar a dar um nome, né, aos pigmentos para ficar mais claro para você entender. Olha só que interessante. Então eu tenho aqui um amarelo e aqui você vai conseguir identificar que realmente esse aqui tem muito mais amarelo. O que tem nesse aqui? Parece que tem mais um laranja aqui dentro, né? Então é a mistura dos dois. Aqui a gente tem como cores principais o vermelho com o amarelo. Então esse pigmento é quente ou frio? Ele é quente. Agora vamos verificar esse pigmento aqui. Muitas pessoas vão ficar em dúvida, porque ele tem aqui preto dentro, como todos os outros, mas ele tem mais do que esse aqui. Ele nem parece nem quente, nem parece nem frio. Esse aqui é o castanho médio e ele é um pigmento neutro. Agora eu tenho esse aqui, um castanho escuro. E o castanho escuro, qual que é a predominância? O que você acha? Você olhando aqui para essa imagem, ele tem mais preto? Ele tem mais amarelo? Mais vermelho? Puxa, ele tem mais preto com certeza. Então ele é o quê? Ele é um pigmento frio. Agora eu tenho mais 3 opções aqui embaixo. Deixa eu mostrar para você. Aqui eu tenho um pigmento com o fundamento vermelho. Isso torna ele quente ou frio? Você lembra? Isso torna ele quente. Aqui eu tenho um pigmento que ele parece que, eu não sei se na tela tá tão claro quanto tá para mim. Às vezes a tela muda e também depende um pouquinho da cor da tela do seu celular, da televisão, do computador, enfim. Mas aqui ele é esverdeado, certo? E aí eu tenho uma mistura de quê? Você lembra das 4 cores principais? Dessas 4 cores, deixa eu colocar aqui para você visualizar. Quais são as que criam o verde? Você se lembra? Então nós temos aqui o preto e o amarelo. E eles juntos criam o verde. Então aqui a gente tem um pigmento frio, porque o preto que dita que ele é frio. O amarelo que está junto com ele só vem junto. Então este aqui é um pigmento frio. E aqui por último eu tenho um ocre que ele é basicamente amarelo. Ele tende a ser quente, mas eu deixo ele sem temperatura, porque a quantidade de amarelo que ele tem é muito grande, ele acaba enganando os outros. Agora eu quero mostrar para você que com essas 5 cores você consegue fazer todo mundo.
Você pode estar pensando 5, mas você tem aqui 6, Patrícia. Por quê? Porque esse pigmento aqui, que é o castanho médio, eu praticamente não uso. Quando você não precisa mais identificar a temperatura da pele da cliente, você vai escolher as cores e a mistura das cores conforme o fio da sobrancelha dela e não mais de fototipo. Então você pode criar a cor ideal para ela utilizando o castanho escuro e o castanho claro, e você consegue criar vários tons diferentes. Então aqui eu vou mostrar para você por que com o castanho claro e com o castanho escuro você consegue fazer a maioria das misturas. Inclusive tem até um vídeo no canal, que é um dos vídeos mais famosos que a gente tem, mas é porque eu gosto bastante que aqui eu consigo mostrar na prática opções, né, de cores e de misturas que você pode criar só com esses dois. Então eu coloquei aqui 4 gotas do castanho escuro. Aí eu tenho 4 gotas do castanho claro e eu vou mexer eles aqui. E você vai conseguir visualizar que ele não fica nem tão forte quanto o castanho escuro puro e nem tão claro quanto o castanho claro. Quando eu abro ele aqui na pele, você vê um castanho bem bonito. Eu particularmente acho que a cor fica muito bonita desse castanho médio criado através da mistura dos dois. E aí você pode dosar conforme necessário. Ai, Patrícia, achei que ficou muito escuro. Fiz um fio lá na minha cliente, ficou muito pesada a cor. É muito simples. Você vem nessa mistura aqui e coloca mais castanho claro, porque eles se equilibram. Então, a dica de ouro que eu vou dar para você nunca mais vai esquecer, que vai salvar você na colorimetria, é você amorna os pigmentos no batoque e não na pele, na temperatura da pele da cliente, porque isso não tem. Então você vai pegar os pigmentos quentes e os pigmentos frios e vai misturar. Quanto que você vai misturar? Você vai começar com 5:1. Então eu tenho 5 gotas no total, sendo 4 o pigmento claro, o pigmento quente, 1 gota vai ser do pigmento frio. Ou ao contrário. Mas nesse caso, o que a gente está fazendo? Estamos falando nos castanhos da Ironworks, tá? O castanho claro, ele é quente. E o castanho escuro, ele é frio. Então não importa a quantidade que eu coloque de um ou de outro, eles vão sempre se equilibrar. Então aqui, ó, eu coloquei, tava muito escuro, eu coloquei mais gotas do castanho claro e ó, eu tenho uma versão mais clara. Olha que cor linda que fica pra gente fazer fios. Fica uma cor bem bonita. E aí você pode dosar, colocando mais ou menos dessas duas cores para criar os castanhos que você precisa. Agora vamos imaginar que você precisa utilizar esse castanho escuro aqui. Que ele é a sua base. A sua cliente tem fios escuros, você vai usar o castanho escuro. Que pigmento que eu vou usar para amornar ele? Eu vou usar um pigmento de fundamento vermelho. Por quê? Ele vai aquecer e ele vai manter a intensidade da cor. Ah, não, eu tenho uma cliente que ela tem fios claros. Eu vou usar o castanho claro. Não, mas eles são muito branquinhos, eles quase nem aparecem. Aí eu vou amornar esse claro, eu vou pegar o castanho claro e vou amornar com o pH esverdeado. Por quê? Porque ele é frio. 4 gotas do castanho claro e 1 do pH esverdeado. Ah não, mas a minha cliente é loira, eu vou usar um castanho claro, mas os fios dela não são branquinhos, os fios dela são castanhos. Então eu vou amornar com castanho escuro. Você entende que daí não tem a necessidade da gente ter o médio. Quando que eu vou usar o médio? Quando eu tenho uma cliente que tenha exatamente esse tom de fios. Deixa eu abrir aqui pra gente ver o tom do médio, em comparação a esses outros que temos aqui. Aí eu vou colocando tudo no meu braço para você conseguir visualizar bem. Ó, eu só vou usar o médio quando eu tenho uma cliente que tem exatamente esse tom. E você consegue ver aqui por essas cores que é mais difícil eu ter uma cliente com esse tom. É mais fácil eu ter fios castanhos nestes tons. Então por isso eu não utilizo ele puro, acabo que praticamente não uso.
ok? Então vamos lá, vamos recapitular? Eu tenho uma cliente loira de fios branquinhos. Eu vou usar o castanho claro, amornado com pH esverdeado, porque este é quente e este é frio. Eu tenho uma cliente loira de fios castanhos. Eu vou usar o castanho claro, amornado com o castanho escuro. Lembra que amornar? 4 gotas do principal e uma do modificador. Patrícia, eu coloquei 4 gotas do principal e 1 do modificador e ficou claro. O que eu faço com essa mistura? Eu preciso jogar ela fora? Não, de forma alguma. É só você vir aqui nessa mistura e colocar mais uma gota do escuro. Não, mas eu tenho uma cliente que tem os fios castanhos. Ela já tem os fios escuros. Eu posso usar o castanho escuro amornado com o castanho claro, 4 gotas do principal, uma do modificador, ou se eu tenho uma cliente com os fios castanhos escuros e a pele dela também é escura, então eu preciso manter a intensidade da cor, eu não posso amornar com este aqui, eu vou amornar com o fundamento vermelho. Tudo isso que eu tô falando, independente do castanho claro, no caso da Ironworks ser quente e o castanho escuro ser frio, você pode aplicar isso em qualquer marca, certo? Quando é a primeira vez que você está lidando com esses detalhes em relação às cores, você fica um pouco em dúvida. Até você precisa treinar os seus olhos, olhar para essa folha aqui e conseguir identificar tudo isso que eu estou falando para você. Mas a partir do momento que você consegue identificar, você se liberta e você pode trabalhar com qualquer marca de pigmento. Se você quiser trocar a marca que você utiliza, você consegue também, porque você se torna livre. Esse que é o bacana. Então, se você ficou com alguma dúvida, reveja essa aula, faz perguntas. Aqui embaixo desse vídeo tem um espaço para você comentar. Me fala o que você achou, se as informações que eu falei aqui para você foi relevante, se você ficou com dúvida. A partir do momento que a gente tem tantos profissionais preparados e qualificados, a gente consegue subir juntos o nível da profissão aqui no país e por todo mundo. E essa relação verdadeira que eu tenho com vocês, de ouvir o feedback das pessoas que assistem o canal, entender quais são as necessidades e as dificuldades que vocês passam no dia a dia, é o que me enche de alegria e me entusiasma a seguir em frente, produzir cada vez mais um material de qualidade. Então, beijo enorme no coração, te vejo na próxima aula.